Pessoal, e aí, como que vocês estão? Tudo bem? Nono ano? Tudo certinho? Vamos começar, assunto novo, segundo bimestre chegando na área. Estaremos aqui, falando sobre continente asiático. Hoje nós vamos introduzir continente asiático, beleza? Vamos falar do capítulo 5, um pouco dele, não todo ele, certo? A gente vai para e passo dando essas informações para vocês, beleza? Veja bem, pessoal, o continente asiático é muito fácil para estudar, é muito tranquilo, certo? É muito importante esse continente asiático. Então vamos dar um apanhado geral nele, né? Veja bem, o continente asiático, ele é o maior de todos, é o mais maior continente do mundo, certinho? Beleza? Tudo bem? Só um dos países é maior do que outros continentes, certo? Facinho, né? Tranquilo. Veja bem, vamos dar os seus limites, ele é muito grande, vamos dar os seus limites, né? Os seus limites. Quais são os limites legais que você pode lembrar, professor? Olha, no norte do continente asiático, tem lá o oceano, que não é muito navegável, né? Porque é só gelo, é o Oceano Glacial Ártico. Pronto. Tá lá, bonitão, né? Ele tem uma questão que já caiu em prova, inclusive, de vestibular, que é muito interessante, né? Que à medida que o aquecimento global vai dando andamento, né? Ele vai o quê? Derretendo o gelo do Oceano Glacial Ártico, ele vai ficando navegável. E aí a ideia que se dá é que, economicamente falando, o aquecimento global ele vai ser viável, vai ser vantajoso para alguns países. Um deles é a Rússia. Por quê? Porque a Rússia tem dificuldades de navegabilidade, né? O oceano lá no norte é congelado, né? O do extremo leste ele é meio pouco funcional por causa da violência das suas ondas, lá no Estreito de Bering, Mar de Bering, aquela região lá do Pacífico. Então fica meio complicado. E à medida que o aquecimento global ele vai acontecendo, ele vai dando navegabilidade a esse Oceano Glacial Ártico, que ele é o oceano que encurta distâncias entre as áreas ricas, né? Entre Estados Unidos e a Europa, por exemplo, né? É muito interessante. Bom, no sul, você tem o quê? Você tem o Oceano Índico, certo? Que tem as maiores profundidades do mundo, né? O chamada Fossa das Marianas tem 11 quilômetros de profundidade, certo? Não dá para mergulhar até o fundo. E no leste, você tem o quê? Você tem o Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico, você vai, quando você olha no mapa, você pode observar na página que vocês têm aqui, ele é cheio de mar, olha só, ele é cheio de mar, certo? Então você tem que lembrar desses mares aqui, tá? Até o Oceano Índico tem o Mar Arábico aqui, né? Mas ele é cheio de mar. Então, por exemplo, dentro do Oceano Índico tem o Mar Arábico, certo? Arábico. E dentro do Oceano Pacífico tem o Mar da China Oriental, certinho? Olha aí que bonitinho, certo? Tem até outros, olha só. Tem o Mar da China Meridional também, o Mar da China Meridional. Certinho? Olha que facinho, gente. Olha que simples, olha que bonitinho. Se vocês observarem, olha o Oceano Glacial Ártico lá, todo geladão, né? Todo congeladão. Beleza. Olha só, gente. Geologicamente falando, no aspecto geológico, certo? Você tem duas placas.
duas placas importantíssimas, certo? Que é a placa euroasiática, ó, placa euroasiática. Você pode perceber, gente, que a Europa é uma espécie de península da África, viu? Na verdade, geologicamente falando, você tem um continente chamado Eurásia. Politicamente falando, economicamente falando, socialmente falando, você tem dois continentes, a Europa e a Ásia, mas geologicamente falando, Eurásia, certo? E olha só, aí tem uma outra placa que é a placa indo-australiana. Indo-australiana, certo? Tudo bem? É muito importante essa placa. Outra coisa, geologicamente falando, a placa indiana, na apostila está como placa indiana, que é a placa indo-australiana no final, né? Olha só, placa indiana. Geologicamente falando, a Índia é um continente à parte, continente indiano. É uma placa solta que é uma placa que se soltou da África e se chocou com a Ásia, certo? Beleza? Tudo bem? Aqui tem vários falhamentos entre essas duas. Aí olha só que bonito que você vai fazer, ó. Lembra da Índia aqui, tá? País Índia, certo? Aqui você lembra da Ásia toda mesmo. Aí olha só, o choque convergente entre essas duas placas, olha só, o choque convergente entre essas duas placas vai gerar o quê? Vai gerar um dobramento moderno. Certinho? Um dobramento moderno. E aí, dobramento moderno? O dobramento moderno vai ser o Himalaia. Certinho? Olha que facinho, gente. Beleza? A Cordilheira do Himalaia. Cordilheira do Himalaia. Que tem as altitudes mais elevadas do mundo. Olha que fácil, gente. Viu que facinho? É bem tranquilo, né? É bem sossegado. Beleza? Então você pode perceber aqui que você tem o quê? Que você tem uma estrutura geológica, né? E lógico, toda vez que eu falo que há um choque convergente entre placas, pode ser até um limite divergente ou tangente, você sempre vai colocar que é uma área de incidência com S, professor, incidência de sismos, que também podem ser abalos sísmicos ou terremotos, né? Terremotos e vulcanismo. Certinho? Tudo bem? Existe uma outra placa chamada de placa do Pacífico, certo? A placa do Pacífico, ela vai se chocar também com quem? Com a placa euroasiática. E aí, olha só, o choque convergente, né, gera ilhas vulcânicas, certinho? E essas ilhas vulcânicas, as mais legais que você tem que lembrar é Japão, o arquipélago japonês, Taiwan e a Indonésia, por exemplo, né? Certinho? E essa área
né, é chamado de Círculo de Fogo do Pacífico, que a gente vai depois falar desses países, né? Viu que facinho? E para fechar, muito simples, na parte oeste, você tem a Europa, certinho? Europa, sendo dividida em relação à Ásia pelos chamados Montes Urais. Só lembrando que os Montes Urais são dobramentos antigos. Beleza? Olha só que bonitinho. São dobramentos antigos. Facinho, né? Certinho? Viu como é tranquilo? Tudo bem? Pessoal, então tudo certinho? Tchauzinho para vocês. Boa semana.